O que você precisa saber antes de iniciar a engenharia da computação? Quais são as matérias na escola que você precisa dar mais atenção? E será que tem algum tipo de conhecimento que você poderia já estar adquirindo antes, estudando antes, para se preparar para o curso? Tudo isso vou te contar no vídeo de hoje, contando também a minha experiência pessoal. Olá, eu sou a Júlia, sou engenheira da computação, sou formada já há 8 anos, tenho bastante experiência aí já na área da engenharia da computação e esse canal aqui eu produzo desde que eu era estudante da engenharia da computação. Se você estava procurando alguém nessa área para entender o que o engenheiro da computação faz, para acompanhar os meus projetos, para entender como que eu utilizo a minha profissão hoje para o meu trabalho, já me segue por aqui porque esse canal aqui tá cheio desse tipo de conteúdo. Hoje eu vou contar um pouquinho do meu relato pessoal, vou te falar também algumas coisas que eu me arrependi de não ter feito, antes de entrar na engenharia da computação, e também vou te preparar e te falar o que você precisa saber, quais são as matérias da escola que você precisa dar aquela atençãozinha a mais, tá bom? Quando você vai iniciar uma graduação, nenhuma graduação você tem algum tipo de lista ou currículo ou necessidade de fato de adquirir um conhecimento prévio. A ideia da graduação é que você entre lá com os conhecimentos que você adquiriu no ensino médio e lá você vai desenvolver os conteúdos que você precisa. Foi isso que eu fiz. E o que aconteceu? No meu primeiro dia de aula, eu não sabia nada, e quando eu digo nada, é nada mesmo, é zero, não fazer ideia de absolutamente nada, tanto que eu sempre conto aqui, eu sempre conto nas palestras que eu dou, que eu achava que programação era coisa para hackers, para pessoas malvadas. Então quando eu comecei a ter aula de programação na graduação, eu achei muito estranho, eu tive que entender o que é isso, porque eu achava que era uma coisa maligna. Eu era o Chico Bento no shopping. Esse era o meu conhecimento da área. Eu entrei na engenharia da computação porque eu queria acender LEDs, esse era o meu objetivo. Eu não sabia muito bem o que era a área. Eu fui numa palestra que teve na faculdade onde eu queria estudar. Eles apresentaram todos os cursos. Eu gostei muito da engenharia da computação porque eles apresentaram um Mega Drive que eles tinham emulado utilizando um FPGA. Pensei assim, nossa, é uma graduação muito bacana, eu vou acender LEDs e vou construir videogames, é isso que eu quero fazer. Então esse era o meu conhecimento na área. Então você deve imaginar que quando eu entrei no meu primeiro dia de aula, as perguntas que os meus amigos faziam para os professores eu não entendia. Eu estava muito longe também de entender a resposta que o professor ia dar para aquela pergunta, porque eu não entendi os termos, eu não entendi as palavras e eu tinha uma sensação de que todo mundo sabia muito mais do que eu. Isso se deve muito ao fato de que eu nunca tinha tido contato com a área de tecnologia antes de ir para a graduação. E mesmo assim, mesmo com essa falta de conhecimento, com essa falta de noção desse universo, eu consegui me desenvolver muito bem na graduação, com um esforço pessoal meu muito grande e no final, inclusive, eu fui a aluna destaque. O meu diploma, ele é dourado, meus amigos. Então sim, é possível um estudante chegar não sabendo nada, não sabendo nenhum termo técnico, não compreendendo nada, super assustado, achando que programação é coisa para hacker e chegar ao final da graduação e ser a aluna destaque da turma. Foi um feito muito grande, então você consegue imaginar a evolução que eu tive durante a graduação e somente com os conteúdos da graduação e, claro, me esforçando muito, pesquisando muito, passando bastante tempo na biblioteca conversando, perguntando quando eu não entendia e tentando ao máximo imergir nesse universo da graduação. Agora, se eu já soubesse o que eu ia aprender durante a graduação, com certeza eu mudaria algumas coisas antes de entrar. E com certeza eu me esforçaria para aprender algumas coisas. E é isso que eu vou te contar agora, porque é isso que vai trazer, o molho. Se você ainda tem tempo de estudar antes de entrar, eu vou te passar aqui as dicas, eu vou te passar as matérias que você precisa dar muita atenção. Logo que você entrar no seu primeiro período, as matérias mais difíceis serão cálculo, álgebra, aritmética e física. Essas matérias aqui você vai ter logo desde o primeiro período e são as matérias base para toda a engenharia. Todas elas, o início sempre vai ser uma revisão do que você já aprendeu no ensino médio. Então são essas matérias que lá no seu ensino médio você vai focar, você vai aprender de verdade, você não vai só aprender para fazer a prova. Matriz, função de segundo grau, aritmética, física, aprenda a calcular ângulo de tudo, aprenda a fazer cálculo de peso, de torque, força, tudo. Essas matérias vão fazer muita diferença para o seu início, porque com uma boa base, e na graduação a gente entende muito isso, de que não adianta a gente decorar para colocar na prova, porque as matérias elas vão sempre evoluindo em cima
cima de um conhecimento anterior, quanto mais rápido você de fato entender todas essas coisas, compreender, não só saber fazer no papel, mas entender como que aquilo funciona, melhor para você. Eu não era uma das melhores alunas na área de matemática na escola, na verdade, até a 8ª série, que no caso seria o 9º ano. Acho que revelei a idade aqui, né? Acho que agora eu vou parecer velha para alguns. Então, até o 9º ano, eu não era muito boa em matemática. Tive que fazer, na verdade, um curso de reforço chamado Kumon, porque eu mandava muito mal nessas matérias mesmo, sabe? Só que eu tinha vontade de não ser tão ruim naquilo. Eu me esforcei bastante também pra meio que entrar na média. Então, quando eu entrei no ensino médio, eu já tinha resolvido essa questão de não ser uma aluna péssima em matemática, mas não que eu tinha uma excelente facilidade, não que eu tinha uma fluência absurda ou que eu era a aluna que só tirava nota 10. Não, eu estudava bastante, conseguia manter minhas médias e sempre muito esforçada ali para fazer o negócio funcionar. Por aqui, meus amigos, muitos de vocês vão ver meus projetos, vão ver as minhas coisas, vão descobrir ali que o meu diploma foi dourado, só que tudo isso não foi uma genialidade que nasceu comigo, não. As coisas nunca foram fáceis, sempre foi muito estudo, sempre foi muita vontade, sempre foi sentar e fazer o negócio acontecer. Nunca foi ter medo de não saber, e sim medo de perder o ânimo, medo de perder a vontade de estudar, medo de não ver mais propósito nas coisas. Esse que é o meu maior medo, porque eu tenho certeza que se alguém já aprendeu alguma coisa, eu também consigo aprender. Essa é a minha certeza. Se alguém sabe fazer, eu vou descobrir como que essa pessoa descobriu como fazer, eu vou fazer também. Confia em mim? Então, se já nesse momento você não é tão bom assim em matemática na escola, mas você tem vontade de estudar engenharia, vai em frente. Não desiste não. Mas saiba que o caminho não vai ser fácil pra você, porque não foi pra mim também. Mas agora eu quero te contar um segredo. Vários dos meus colegas de turma, aqueles, faziam perguntas difíceis, faziam aquelas perguntas que eu não entendia. Depois eu fui descobrir que era tudo charlatão, tá? O pessoal mandava uns termos elaborados, porque sabia que o povo não ia entender, mas na verdade o negócio estava super fora de contexto. Eu fui entendendo isso ao longo do tempo, conforme eu fui estudando mais, conforme eu fui tentando entrar nesse universo de verdade, não aprender superficialmente. E aí eu comecei a descobrir que essa galera só usava palavras difíceis para parecer mais inteligente. E lá no início, no meu primeiro semestre, eu caí igual a patinha, né? Porque eu achava que todo mundo era inteligente e eu que era burra lá na sala. Outra coisa também, outro segredinho para ficar aqui entre nós. Muitos dos meus colegas de turma que afirmavam ser os melhores em matemática, na época do ensino médio, estavam mandando tão mal quanto eu na engenharia. Porque o que acontece é que quando a gente começa na engenharia, a gente aprende que a gente tem que saber estudar, a gente tem que saber organizar um tempo, sentar e de fato exercitar. E como eu sempre tive muita dificuldade durante a escola, eu já tinha passado por esses momentos onde eu era muito ruim em matemática e eu consegui criar uma rotina o suficiente para que eu conseguisse me recuperar nesse sentido, esse padrão e esse costume de beleza, eu vou sentar e eu vou conseguir adquirir esse conhecimento era algo que eu já tinha aprendido. E vários colegas não tinham nem passado perto de ter um perrengue com notas na área das exatas ainda. E eu já sabia como estudar e eles ainda não. Guarda o que eu tô te falando, porque eu vi muitos colegas tirando notas baixas nas primeiras provas, desistindo literalmente, não comparecendo mais às aulas e reprovando, sendo que eu, nas primeiras provas, tirei notas abaixo deles e consegui me recuperar, porque eu sabia estudar, eu sabia que eu conseguia ir atrás, eu tive a resiliência necessária para não desistir. E é isso que você vai fazer, você não vai desistir também. Por último, eu quero te dar uma diquinha que eu acho que é algo que vai realmente transformar o seu estudo, que é algo que se eu soubesse quando eu estava no ensino médio ou até antes, com certeza eu iria investir o meu tempo antes de entrar na graduação, porque foi algo que eu conheci só na graduação e que teria feito toda a diferença. E eu tô falando desse carinha aqui. Antes de eu te explicar o que é esse cara aqui, por que você deve aprender ele antes de entrar na graduação, e essa é a minha melhor recomendação, deixa eu te apresentar o patrocinador do nosso vídeo de hoje, porque é a ferramenta que hoje em dia eu utilizo para fazer os meus projetos e que eu consigo utilizar esse chip que tá nesse cara aqui para desenvolver produtos profissionais. Por aqui, eu utilizo hoje, no meu dia a dia de trabalho, uma ferramenta chamada Altium Develop. É uma ferramenta profissional para transformar projetos em produtos
com uma cara profissional, sem gambiarra, sem fios soltando para todo lado, sem componentes eletrônicos ali meio que oxidando e quase caindo. É uma ferramenta que vai transformar todo um projeto, todo um protótipo em algo realmente profissional, e é isso que eu utilizo hoje no meu dia a dia de trabalho. Essa é uma ferramenta muito poderosa, muito utilizada no mercado de trabalho, e ela vai unir o Altium Designer, que é essa ferramenta para desenvolver o projeto eletrônico, junto com o Altium Develop, que é uma ferramenta que vai possibilitar você salvar esse projeto em nuvem e compartilhar com toda a sua equipe de trabalho. Se você quiser conhecer essa ferramenta, eu tô deixando o link aqui na descrição desse vídeo. Lembrando que você tem 30 dias para utilizar o Altium Develop gratuitamente utilizando o meu link, que já tem vídeos aqui no canal te ensinando como transformar uma ideia em um produto, e que se você for estudante, dá uma olhadinha, porque eu sei que a Altium sempre libera uma licença gratuita estendida para quem é estudante ainda. Então, se você está começando agora na graduação, é ótimo, porque provavelmente você vai conseguir estender essa licença por quase todo o seu curso. Então, já dá uma olhadinha aí para começar com uma ferramenta profissional já logo de início. Agora, vamos voltar a falar desse carinha aqui. Isso aqui é uma placa chamada Arduino. Caso você ainda não conheça ela, é uma plaquinha para desenvolvimento de protótipos com eletrônica e programação. Com esse carinha aqui, você consegue gravar um código que vai ficar gravado aqui dentro desse chip, e você vai conseguir interagir com essas portas de energia, portas de entrada e saída, para comandar componentes eletrônicos ou até adquirir informações de sensores, como por exemplo um sensor de solo, para você ver a umidade desse solo, captar essa informação e mandar um sinal, por exemplo, uma bombinha de água ir lá molhar o solo e depois verificar se o solo realmente foi irrigado ou não. É esse tipo de coisa que você consegue fazer com esse carinha aqui. E se eu conhecesse isso aqui quando eu estava no ensino médio ou lá no meu ensino fundamental, no finalzinho do fundamental, eu tenho certeza que seria uma plataforma que eu utilizaria para desenvolver vários projetos criativos e que eu mesma me incentivaria a aprender sobre programação para conseguir desenvolver os códigos para esse carinha aqui, e a conhecer sobre eletrônica para entender que sensores, que componentes que eu poderia colocar. Eu já fiz muitos projetos com esse cara aqui, tem muitas videoaulas aqui no canal também mostrando como eu já desenvolvi projetos com esse cara aqui ou com similares a ele. Inclusive, o último projeto que eu tô desenvolvendo junto com vocês aqui é esse assistente pessoal de mesa, que eu já comecei fazendo os olhinhos e as expressões para ele ficar por aqui. Já fiz também uma videoaula completa mostrando para vocês qual que é o modelo desse display, qual o código que eu utilizei para fazer esses efeitos dos olhinhos, e a gente vai continuar esse projeto em conjunto. E com esse cara aqui, você vai conseguir desenvolver muita coisa diferente, tem muita informação na internet, é uma plataforma educativa e que com certeza você vai adiantar muita coisa sobre desenvolvimento de firmware, que é exatamente a programação para comandar componentes eletrônicos em baixo nível, que é dos principais princípios da engenharia da computação. É o que o engenheiro da computação faz de fato, é desenvolver firmware, e também já vai ter uma plataforma muito legal, muito divertida e muito poderosa em mãos para começar a fazer os seus primeiros códigos, e quem sabe você não chegar lá no primeiro dia de aula achando que programação é coisa para hacker igual eu achava. Que eu não vou ficar me sentindo uma jacum sozinha. A minha ideia aqui é sempre tentar compartilhar com vocês os meus erros, os meus acertos, para que vocês possam trilhar um caminho melhor do que o meu. Então, se eu te ajudei de alguma forma com esse vídeo, com as minhas experiências, já deixa um like e eu espero te ver em um próximo vídeo. Tchau, tchau!